hoje nós estamos aqui na sala de laudo do SEIB com a radiologista Nara Fabiano. Falar de um assunto importantíssimo, embora pareça ser batido, que é o câncer de mama. Né? Fala-se, e o aumento é grande a cada ano. Sim. É significativo, né, doutora? Está previsto que agora em 2022, cerca de 66 mil mulheres vão ser acometidas pelo câncer de mama no Brasil. E vale ressaltar ainda que é o câncer que mais mata no mundo, perdendo só pelo não melanoma, que é o câncer de pele. Um dos motivos seria a falta de diagnóstico precoce? Sim, o diagnóstico precoce ele pode reduzir em torno de 30% a mortalidade entre as mulheres. Muita coisa. Eu ouvi outro dia uma conversa que o rastreamento, fazer a mamografia como se faz, eu fiz minha vida inteira, não é o melhor, porque não é o mais seguro, não é o que mais se vê. O rastreamento ideal ainda é a mamografia? Sim, ainda é a mamografia, não só no Brasil, mas em como todos os estudos que têm sido feitos no mundo inteiro, tá? A mamografia, juntamente com a tomossíntese, ela pode aumentar a chance de você fazer o diagnóstico do carcinoma ductal in situ em 30% e do carcinoma invasivo em 40%. Então, se for para a gente escolher um exame de rastreamento, esse exame tem que ser ainda a mamografia. Aqui nós temos uma mamografia. Sim. Nós vamos numa sala, como que eu fiz, né? Entrei na sala, fiz aquela coisa muito chata. Até eu achei menos dolorido. Não sei se a máquina agora mudou a estratégia, mas eu achei menos dolorido. Uhum. E conta pra gente o que é que se vê nessa máquina que é super, hiper moderna, né? Sim. Quando a gente faz a mamografia lá, essas imagens elas vêm trabalhadas aqui para o nosso monitor, né? Que é um monitor dedicado para você fazer o diagnóstico das imagens. Antigamente fazia-se no filme, mas agora como é tudo digital, a gente faz o diagnóstico aqui, que a gente pode usar recursos de fazer ampliação e a gente ainda tem o recurso aqui no serviço da tomossíntese também. Quando você faz a mamografia tradicional, você consegue ver em torno de 2 imagens de cada mama. Então aqui é da mama direita, mama esquerda, mama esquerda. Quando você faz a tomossíntese, por exemplo, você vai fatiar essa mama em vários pedacinhos de 1 centímetro. Então, você diminui a superposição de estruturas, por exemplo. Então, aqui, ao invés de eu ver só essas 4 imagens, se eu for passando aqui, ó, eu vou vendo várias imagens. No caso dessa paciente específico, eu estou vendo em torno de 60 imagens dessa mama, ao invés de ver apenas uma. Então, com isso, eu aumento a chance de diagnóstico de 30% a 40% de pegar algo muito pequenininho ainda no início, tanto de uma mama quanto na outra. Então aqui a gente vê em torno de 240 imagens na tomossíntese. Então a chance de pegar uma lesão aumenta. Mínima é enorme. De 30% a 40%. E quando eu vi ali na primeira imagem, quem é leigo é terrível, né? Porque já... Põe a primeira imagem, por favor. Aí a gente vê isso aqui, por exemplo. Sim. Eu, leiga, já acho que isso é um caroço, que eu não sei o que. Existem mamas, talvez essa, não sei, que apareçam imagens que parecem lesão, mas não são. Isso, exatamente. Por exemplo, uma área dessa daqui, obrigatoriamente, a gente tem que estudar melhor, porque existem alguns tumores que eles podem aparecer como uma forma de assimetria focal de densidade, que seria uma área parecida com essa. Então, tem 2 situações. Uma é que essa assimetria ela pode ser apenas uma sobreposição de estrutura glandular, que na tomossíntese eu vou ver bem que não é, ou então você usar o recurso de fazer uma compressão localizada aqui. E vou provar que não é nada. Mas existem algumas situações também que, se eu comparar com exames anteriores, eu posso ver que essa área daqui ela está aumentando, ela está ficando mais branquinha ou aumentando em tamanho. Nesse caso, eu estou diante de uma assimetria em desenvolvimento, que pode ser um tipo de câncer de mama. E aí, lá na tomossíntese, dá para conferir... Exatamente. Que lesão é, que grau, e etc. Se tem indicação ou não, por exemplo, de fazer uma biópsia. Então, 2 coisas que eu ressalto nessa imagem. Você comparar com exames anteriores
e você fazer um estudo, né, mais detalhado dela para você ver se isso daqui é sobreposição ou uma lesão real. Então, por exemplo, nesse caso específico, a gente pode colocar aqui na tomossíntese e a gente vai ver que essa lesão, ela se desfaz. Ó, você vai ver que aqui ela não é uma lesão verdadeira. Olha, e era o que aquilo? Ilusão de imagem? É só porque quando você faz a mamografia, quando você faz a compressão em uma imagem só, o tecido fibroglandular que está mais superior, ele se junta com o mais inferior. Então pode fazer isso daí. Então, mais uma vez, com essa modernidade da tomossíntese, a gente começa a diminuir a chance de ficar reconvocando os pacientes, porque muita coisa a gente já resolve só nessa imagem. Antigamente, quando não tinha, você tinha que chamar a paciente de novo e tinha que refazer esse exame. Agora, falando de antigamente, de tomossíntese, eu sempre soube, sempre fiz, desde os 40, Sim. a mamografia. E eu tenho ouvido conversas que agora a indicação é a partir dos 50, isso procede? Qual seria o fundamento? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação de Ginecologia e Obstetrícia e o Colégio Brasileiro de Radiologia preconizam ainda a partir dos 40 anos, porque 1/3 das mulheres elas vão ter câncer de mama no Brasil entre 40 e 49. Nossa. Então, se a gente fizer a partir dos 50, a gente vai perder uma fatia grande da população. Então, a gente tem que dar a chance dessa paciente ter o diagnóstico. E a gente sabe que quando você perde essa faixa de diagnóstico, você pode aumentar em 30% a chance de mortalidade dessas pacientes. Então, apesar de o Ministério da Saúde preconizar 50 anos, as sociedades baseadas em estudos científicos ainda preconizam a partir dos 40 anos, por conta dessa peculiaridade da população brasileira. Até porque se fizer os 50 e tiver na faixa dos 40 e 49, já vai pegar um diagnóstico com avançado, que é o que a gente não quer, né? A gente quer pegar bem no início, porque aumenta muito a chance de cura, chegando até 95%. Claro. E outra situação que eu não sei se a tomossíntese provavelmente vai mudar. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que recebeu um diagnóstico de câncer e houve uma dúvida, não era, né? Foi no outro exame, fez outro exame e não era. Então é o tal do falso negativo. Quando é que isso acontece e por quê? No diagnóstico de qualquer exame de imagem, você pode ter tanto falso positivo, né, quanto falso negativo. No caso específico da mama, quando você tem uma mama mais densa, que aliás, o dela foi falso positivo. Isso. Perdão. Quando você vê, por exemplo, uma mama como essa, que é uma mama bem densa, ou seja, uma mama que tem muito tecido fibroglandular, o que acontece? Você vê uma grande área da mama branca, que é essa parte daqui. E os tumores, as calcificações, elas aparecem branca também. Então, ela pode estar escondida aqui. Por isso que, diante de uma mama densa, você tem que fazer um estudo bem detalhado para você não deixar passar pequenas alterações e às vezes lançar mão de outros estudos também, como por exemplo a ecografia. Porque a ecografia ela vai avaliar esse tecido daqui, vai verificar se dentro desse tecido tem algum nódulo que está escondido e eu faço o diagnóstico lá. Então, a gente tem que saber bem a indicação dos exames. Mas a ecografia não substitui a mamografia? Não, ela é um exame complementar ao diagnóstico. Exatamente. É bem diferente a história, né? Uhum. Falando de mama densa, eu que estou nos 60 a mais, nós, né, acima de 60 idosos, tem a tendência, ou a mama é sempre densa, e devem continuar fazendo mamografia ou numa idade X chega? Não. A mamografia ela vai ser indicada dos 40 pelo Ministério da Saúde até os 79 anos, mas a gente não usa mais um termo assim, o último ano em que você vai fazer sua mamografia. Por quê? A expectativa de vida está muito diferente. Verdade. Então, se você pega uma paciente com 79 anos que tem uma expectativa grande de vida, você tem que continuar investigando essa paciente, fazendo o rastreamento dela, né? Então, isso tudo é uma questão assim que você vai ver também com o médico. Mais de 60 anos você ainda tem que fazer a sua mamografia. A questão da densidade com a evolução normal da mama é de que ela vai se substituindo por gordura. Então, com o tempo, ao invés de eu ver uma mama muito branca assim, eu vou ver uma mama mais com essas áreas de gordura, tá? Mas a gente ainda pega pacientes acima dos 60 anos com uma mama assim, mais densa também. E finalmente, uma amiga com a filha de 28, 29 anos,
teve a notícia de que ela está com uma lesão, né, na mama. E não tem nenhum caso na família. Essa questão da hereditariedade, né, ainda o conceito é esse, isso não existe mais, o ritmo de vida alterou, outros fatores podem acontecer para que a pessoa tenha aos 20 e poucos anos um câncer sem histórico na família? Pode sim, a gente sabe que 10 a 20% do câncer ele é hereditário, né? E existem outros fatores também que podem estar predispondo. Então, assim, uma paciente que eventualmente ela tenha tido um câncer na vida, na adolescência, por exemplo, aos 15 anos, e o tratamento dela foi uma radioterapia de tórax, por exemplo, essa paciente está mais predisposta. Existem algumas síndromes também específicas que podem acometer tanto a mama quanto o ovário em pacientes mais novas. Então, a importância é de que as mulheres elas acompanhem desde cedo, por exemplo, o seu ginecologista, para saber toda a história dela, porque não é só a história de ter câncer de mama na família que é importante. Existem outras particularidades também que a gente tem que investigar, tá? Que são essas síndromes, que são essa questão da radioterapia, porque o câncer de mama ele é multifatorial. Então a gente não conhece tudo ainda, né? Então são várias coisas que a gente tem que observar. Então, numa família, por exemplo, no caso dela, que já tem essa paciente jovem, está indicado, por exemplo, fazer o teste genético, né, para saber qual tipo de mutação que tem, para até ver se, além desse câncer de mama, ela tem predisposição a ter algum outro tipo. São casos peculiares, né, que a gente tem que observar também. Por isso, a tecnologia cada vez melhor a nosso favor, né? Isso, exatamente. Eu lhe agradeço muito, muito, muito ter esclarecido tanta coisa pra gente. E nós estamos aqui no Saúde um Dia, no Saving do Vegas, no Espaço Mulher, muito bacana, tem um espaço aqui só para mulher. E na sala de laudo, onde trabalha eficientemente essa querida doutora Nara Fabiano. Até a próxima.